Crer e confiar. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Neste contexto e no geral da Bíblia, existe uma diferença ou separação entre crer e confiar, como também algo extraordinário acontece quando existe a união dos dois, crer e confiar. Veja o que aconteceu aqui. A nação de Israel havia sido dividida. Agora, de 12 tribos, sobraram apenas 2 que formavam o Reino do Sul, ou Judá, pois o Reino do Norte havia sido destruído pela Síria. Agora se juntam 3 povos, Amonitas, Moabitas e Edomitas, para lutar contra Judá, cujo rei era Josafá. Versículos 1 e 2 do capítulo 20. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Então Josafá e o povo temeram e foram buscar ao Senhor, oraram e jejuaram. Versículo 3, 4 e 5, ainda do capítulo 20. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículos 12 e 13. Ó nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aí veio a palavra de Deus por meio do profeta, dos versículos 14 a 19. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E Josafá creu e confiou. O milagre aconteceu e os inimigos foram vencidos. Do versículo 22 a 24, ainda do capítulo 20. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Resumindo, qual a grande missão deixada por Deus para este povo e nós também, através deste episódio? Josafá e o povo acreditavam em Deus, mas ficaram com medo diante dos inimigos. Então buscaram a Deus com oração, jejum e adoração. Deus falou com eles, eles confiaram e a vitória aconteceu. Que esta mesma fé e confiança de Josafá invada o nosso ser, nos fazendo vencedores em qualquer batalha que estamos enfrentando ou possamos enfrentar.
Lembrando sempre das palavras de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, onde nós lemos ele falando: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Veja a nossa realidade. A maioria das pessoas acredita em Deus, mas são poucos os que confiam nele. É só olhar à nossa volta para constatar. Se lhe está faltando confiança, busque a Deus em oração, jejum e adoração. Principalmente, ouça a sua voz, ouça os seus profetas, principalmente este que vos fala. Nós precisamos crer e confiar para termos segurança, prosperidade e vitória em todas as nossas batalhas. Preste bem atenção naquilo que Deus vai lhe falar por meio destas passagens. Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fique apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Joel capítulo 2, versículo 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. E o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. 2 Reis capítulo 6, versículos 16 e 17. E respondeu o profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui é Deus falando através dos profetas. Nós precisamos crer e confiar. Deus fala de muitas formas. Cerca de 366 vezes ele diz: não temas. Agora ouça o maior profeta, Jesus Cristo, e o que ele diz para você. Marcos capítulo 5, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus capítulo 14, versículo 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muitos acreditam em Jesus Cristo, mas ainda não confiam nele. Ele diz para você, Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João capítulo 5, versículo 34 está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você que crê e confia em Jesus Cristo, entregue sua vida em suas mãos. Esta é a maior prova da confiança que podemos demonstrar. Então você que crê e confia em Jesus Cristo, entregue sua vida em suas mãos. Esta é a maior prova de confiança que podemos demonstrar. Quero orar por sua vida que tomou esta decisão. Pare tudo, feche os olhos e eleve seu pensamento, seu coração a Deus.
Meu Deus e meu Pai, te apresento todas estas pessoas que ouviram e receberam esta palavra em seus corações. Perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados, pois todos nós pecamos em momentos de falta de confiança plena em Ti. Nos faz confiar mais ainda nos Teus profetas e principalmente em Tua palavra. Recebe cada pessoa que está entregando a sua vida a Ti e Te recebendo como Senhor e Salvador de sua vida. Lhe dê uma nova vida, uma nova história e lhe faça mais que vencedor, mais que vencedora. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com muita fé, com muita confiança em Deus.